Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse suplá que é da nossa série Bico de Acabamento, tá? Portanto, eu vou sempre estar usando essa mesma base e sempre vou estar mudando o bico de acabamento. Trouxe esse bico de acabamento aqui para vocês hoje. Vocês podem trabalhar aí como centro de mesa, como tapete para quarto e para sala também, porque na aula eu dou todas as dicas. Essa base é super fácil você fazer maior, tá? Tá tudo explicadinho aí na aula. Eu trabalhei com barroco fio 6, mas você pode usar o fio de sua preferência, pode trabalhar com barbante e usar a cor de sua preferência também. Como eu citei, você pode já seguir a aula e fazer maior e usar como tapete ou um centro de mesa. Eu trabalhei aqui então como suplá, o meu suplá ficou medindo 40 centímetros de diâmetro. Essa medida pode ter alteração dependendo do material que você vai usar e a tensão do seu ponto. Aqui na parte cru, eu usei o barroco natural da Círculo Fio 6, essa cor é a cor 20, esse novelo grande contém 700 gramas. Para executar essa peça, nós vamos precisar de 160 gramas. Aqui no verdinho, eu usei o barroco Multicolor Premium da Círculo também, que é esse aqui. A cor dele é a 9392 e para executar essa peça, nessa parte, nós vamos usar apenas 40 gramas. Aqui nas minhas florzinhas eu usei também o barroco Multicolor Premium da Círculo. Essa cor aqui é 9427 e das florzinhas aqui nós vamos usar 70 gramas. Vamos precisar de agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. Lembrando vocês mais uma vez que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não viu a playlist da nossa série Bico de Acabamento, eu vou deixar passando aqui agora para vocês acessar. Lá vai ter vários suplá com essa mesma base e sempre com um bico de acabamento diferente aí para vocês e com várias dicas também, tá? Você pode acessar o link que eu estou deixando aqui. No final desse vídeo também vai ter e na descrição do vídeo. Tá tudo certinho aí pra vocês. Bom, pessoal, eu vou estar iniciando essa base com 6 correntinhas, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade de iniciar com círculo mágico. Então, vamos lá. Vou dar aqui a minha laçada inicial. Fazer um nozinho aqui. Esse nozinho a gente não conta, tá? A partir de agora, a gente inicia. 6 correntes, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você tem mais habilidade, pode iniciar com círculo mágico. Para fechar esse cordão aqui de correntinha, eu venho lá na primeira correntinha trabalhada, olha, das 6. Busco o meu fio que eu estou trabalhando e faço um ponto baixíssimo, olha, passando pela primeira correntinha trabalhada e pela última. Pronto, eu já tenho aqui um círculo inicial com 6 correntes. Esse fiozinho aqui que sobrou, a gente já pode ir trabalhando sobre ele, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntes. 1, 2 e 3, equivalente a um ponto alto. Faço mais uma correntinha de intervalo, então é um total de 4 correntes. Laço, volto lá no círculo de 6 correntes, olha, já vou trabalhando sobre aquela sobrinha, um pontinho alto. Entre um ponto e outro, uma corrente de intervalo, já tenho 2 pontos então. Laço, volto lá dentro do círculo, o meu terceiro ponto alto. Nós precisamos ter aqui dentro desse círculo um total de 12 pontos, já tenho 1, 2 e 3. Entre um e outro, uma corrente. Volto sempre dentro do círculo, mais um ponto. Já é meu quarto ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui os 12 pontos e já retorno, finalizando aqui juntinho com vocês. Aqui já estou no total de 10 pontos altos e vim mostrar para vocês, olha, que a gente pode estar fazendo dessa forma. Vai puxando assim pro cantinho para caber, né, os 12 pontos certinho, tá bom? Já fiz aqui 10 pontos, uma corrente, volto no círculo, meu 11º ponto alto. Uma corrente, volto lá no círculo, o 12º. Olha, a sobrinha eu vim trabalhando sobre toda aquela sobrinha, tá? 12 pontos, uma corrente. Vou dar uma alongadinha, não é círculo mágico, mas como eu vim trabalhando sobre essa sobrinha, olha, eu posso ainda puxar ela, tá vendo? E o círculo fica mais fechadinho ainda, depois a gente arremata essa sobrinha aqui, olha como que fechou. Porque você veio trabalhando sobre aquela sobrinha, tá? Então, é como se estivesse iniciando com o círculo mágico também. Finalizei os 12 pontos, então, uma corrente. Aqui a gente iniciou com 4 correntes no total, porque uma é de intervalo e 3 faz a vez de um ponto. Então, agora eu venho na terceira, 1, 2, 3. Olha, no pezinho da terceira, deixei uma aqui, pra fazer a vez do intervalo. Busco o fio e passo por dentro, olha.
ponto baixíssimo. 12 pontos altos na nossa primeira carreira. Agora eu venho já nesse primeiro intervalinho de correntinha, faço um ponto baixíssimo também, estou no intervalo. Subo 3 correntes, nessa carreira eu ainda subo 3, altura de um ponto alto, volto no intervalo, o meu segundo ponto alto. Nós vamos trabalhar bloquinhos de 2 pontos agora em cada intervalo. Uma corrente, passo para o próximo intervalo, 2 pontos altos, é o meu segundo bloco. Uma corrente, passo para o próximo intervalo, 2 pontos altos. Já tenho 3 blocos. Nós vamos ter um total de 12 blocos de 2 pontos altos nesta carreira, tá joia? Uma corrente entre um e outro, vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui uma carreirinha juntinho com vocês, fiz aqui meu último bloco de 2 pontos, uma corrente. Para finalizar, olha, como eu iniciei com 3 correntes aqui no primeiro bloco, eu venho no pezinho da minha terceira correntinha. Busco o fio, ponto baixíssimo. 12 blocos de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. As próximas carreiras agora é só repetição. Sempre que finalizar, daqui mesmo vamos estar subindo 2 correntes. Quem preferir pode subir 3. É a altura do nosso primeiro ponto alto. Eu venho no próximo ponto, que é meu último ponto do bloco, e trabalho 2 pontos altos sobre ele. No mesmo ponto. 1, volto no mesmo ponto, o segundo. Nossos blocos agora passam a ter 3 pontos altos cada um. E sempre vamos ter 12 blocos. Agora com 3 pontos. Uma corrente entre um bloco e outro, passo para o próximo. Ponto sobre ponto, e sempre sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos juntos. 1 e 2, no mesmo ponto. Estamos com 3 pontos em cada bloco, uma corrente, passa para o próximo e repete por toda a volta. Finalizando aqui meu último bloco, 2 pontos altos sobre o último ponto aqui da base. 3 pontos altos em cada bloco, uma corrente de intervalo, e agora eu vou finalizar no pezinho da segunda, tá? Porque a partir de agora eu sempre vou estar subindo aqui no início 2 correntinhas. Então, eu venho no pezinho da segunda corrente, um ponto baixíssimo. Estamos dessa forma aqui. Sempre que for iniciar a próxima carreira, vou estar subindo daqui 2 correntes, e sempre, gente, eu alerto, quem preferir suba 3, tá? Que é a altura de um ponto alto. E a regrinha é sempre ponto sobre ponto, e sobre o último ponto de cada bloco, 2 pontos altos juntos. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto da base, um ponto alto, e agora eu tenho meu último ponto, olha, do bloco. Eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto, sempre sobre o último. E agora, nossos blocos passam a ter 4 pontos cada um, tá joia? Uma corrente entre um bloco e outro, passo para o próximo. Já no primeiro, olha, ponto sobre ponto. No próximo, um ponto, e sobre o último ponto do meu bloco, 2 pontos altos. 1 e 2, no mesmo ponto. 4 pontos altos. Uma corrente e repete nos demais. Eu vou adiantar essa carreira e volto ainda na próxima para ressaltar a explicação aqui, juntinho com vocês. Bom, aqui estou finalizando meu último bloquinho, ponto sobre ponto, 1. No próximo, um ponto alto, e sobre o último ponto, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base, 4 pontos, uma corrente, e finalizo sempre no pezinho da segunda corrente, tá? Pois eu estou subindo 2, ponto baixíssimo. Estamos dessa forma. Aqui eu já trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras juntinho com vocês, e agora é só repetição. Eu amo trabalhar com essa base, tanto para fazer suplá, né? Tapetes para sala, para quarto, que é só você ir acrescentando, gente, sempre sobre o último ponto, olha, 2 juntos. E a base vai crescendo sem dor de cabeça, não emborca, não vira chapéuzinho. Você pode fazer tapetes grandes aí, centro de mesa, até a peça, né, tipo um suplá que a gente está fazendo, você pode ir acrescentando e se transforma aí num belíssimo centro de mesa. Tá joia? Você que é iniciante não vai ter dor de cabeça. Então, agora eu vou só adiantar minhas carreiras, sempre dessa forma, olha. Finalizou aqui, sobe 2 correntes, altura do primeiro ponto, e começa a tecer nos demais, olha, no próximo. Um ponto alto apenas, no próximo também apenas um ponto alto, e sobre o último ponto do bloco, você trabalha 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, olha. E assim vai crescendo a base, tá? Vai só aumentando, olha, era um ponto, depois 2, depois 3, 4 e agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente passa para o próximo bloco e repete. Ponto sobre ponto, no próximo apenas um também. Aqui no próximo, 1. E agora aqui eu tenho meu último ponto, eu trabalho 2. 1 e 2.
Tenho 5 pontos em cada bloco. Na próxima carreira teremos 6, na próxima 7, na próxima 8 e assim por diante. Você pode trabalhar quantas carreiras você desejar, depende da peça que você quer trabalhar com esse gráfico aqui. Uma correntinha entre um bloco e outro e repete, tá? Então, eu vou adiantar minhas carreirinhas e já volto mostrando quantas carreiras eu trabalhei aqui e com quantos pontos eu fiquei em cada bloco. Finalizando aqui juntinho com vocês, meu último bloco, 2 pontos altos juntos sobre o último ponto. Gente, eu trabalhei aqui um total de 11 carreiras, olha, contada a primeira aqui somente com um pontinho alto e uma correntinha de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiquei com 11 pontos altos em cada um dos meus blocos, né, que são 12 no total. Fiz o último bloco, uma corrente. Vou finalizar aqui no pezinho da segunda corrente, que eu estou subindo sempre no início, ponto baixíssimo. E estamos, olha, dessa forma, a base fica perfeita, tá? Não cria babados, não vira um chapéuzinho também. E você pode trabalhar essa base da medida que você quiser, como eu já citei. Você pode trabalhar aí um centro de mesa, um tapete. É só você dar continuidade, a mesma repetição. Vai subir aqui agora 2 correntes, que é a altura do primeiro ponto. Trabalhar ponto sobre ponto nos demais e sempre sobre o último ponto, olha, de cada bloco. Você sempre vai manter o aumento, 2 pontos altos juntos sobre o último ponto. Na próxima carreira, você terá, então, 12 pontos altos em cada bloco. Na próxima, 13 pontos. Na próxima, 14, 15, 16 e assim por diante. Você cresce, trabalha o bico de acabamento que você achar melhor, tá? Você pode adaptar qualquer bico de acabamento e ter aí a peça que você desejar. Pode trabalhar no fio 8, no fio 4, no fio 6. Então, se trata de uma peça bastante versátil e muito simples de ser confeccionada. Não dá trabalho, tá joia? Bom, agora nós vamos trabalhar aqui na nossa peça somente pontos altos em todos os pontos. Vamos manter o aumento aqui no último ponto e aqui no intervalo de correntinha também, tá? A gente vai fechar a nossa base para entrar com o bico de acabamento dessa aula aqui que eu estou tecendo juntinho com vocês, olha, que é desse suplá aqui, tá? Para adaptar esse ponto aqui, a gente tem que ter uma quantidade de pontos ideal, né, certinha, nessa carreira de pontos fechado agora. Então, para dar certo o nosso bico de acabamento dessa peça, da aula de hoje, nós vamos fazer dessa forma. Subir as 2 correntes, normal, tá? Início da carreira. Ainda vamos trabalhar ponto sobre ponto nos demais e manter o aumento sobre o último ponto. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, cheguei no meu último ponto do bloco. Eu ainda mantenho 2 pontos altos, olha, sobre o mesmo ponto. Se eu fosse dar continuidade, eu ia fazer uma correntinha de intervalo e passar para o próximo bloco. E aqui eu estou com 12 pontos. E não é o que eu vou fazer. Eu já vou preencher os espaços também de intervalo para entrar com o meu bico de acabamento. Para dar certo esse bico de acabamento dessa peça da nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma adaptação aqui para acrescentar 4 pontos que irá faltar quando for fazer essa base. Como eu já sei que vai faltar 4 pontos aqui em cima, eu já vou acrescentar eles aqui embaixo. Então, em cada espaço de correntinha aqui, olha, vamos fazer um ponto alto. Mas por 4 espaços, eu vou acrescentar um ponto a mais, eu vou fazer 2, que é os 4 que vai me faltar lá em cima naquele bico de acabamento. Então, já nesse primeiro espaço, ao invés de fazer apenas um, eu vou fazer 2. Você pode pegar aqui por baixo da correntinha ou pegar na correntinha, tá? Eu prefiro pegar na correntinha, olha. Na correntinha de intervalo, eu faço um ponto. E o segundo, que é a minha adaptação que eu estou acrescentando, eu já acrescentei um. O ideal é fazer apenas um, mas eu já acrescentei um aqui que vai me faltar lá em cima, e são 4, tá? Então, fiz 2 no intervalo, passo para o próximo bloco, sigo trabalhando ponto sobre ponto. Chegando aqui, no último ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Venho no intervalo de correntinha, ao invés de trabalhar apenas um, eu também trabalho 2, 1 e 2, no mesmo pontinho aqui. Já acrescentei, então, o meu segundo ponto dos 4 que irá me faltar. Eu fiz 2 aqui e 2 aqui. Era apenas um, eu fiz 2 para acrescentar um a mais e aqui também um a mais, então, eu já tenho 2 a mais. Sigo no próximo bloco, ponto sobre ponto novamente.
E chegando aqui sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos, 1 e 2. Cheguei no intervalo de correntinha novamente, 2 pontos altos. Seria 1, também eu estou acrescentando um ponto aqui, 2 pontos. Então, eu já acrescentei um total de 3 pontos que iriam me faltar lá em cima, só falta mais um. Sigo no próximo bloco novamente com ponto sobre ponto. Mais uma vez, chegando aqui sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos sobre ele. Tenho aqui mais um intervalo à frente, trabalho 2 também. Ao invés de 1, eu faço 2 pontos na mesma correntinha. E aqui, então, eu já acrescentei o quarto e último ponto de acréscimo que eu precisava, tá? Queria me faltar lá em cima. Eu acrescentei um aqui, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, eu vou seguir normal, não vou fazer 2 no intervalo, porque eu já acrescentei os 4 que eu precisava. Eu sigo normal ainda, ponto sobre ponto aqui, sobre o meu próximo bloco. Chegando mais uma vez no último ponto do bloco, olha, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. O aumento aqui no final de cada bloco permanece, tá? 2 pontos sobre o último ponto de cada bloco. Cheguei no intervalo de correntinha, agora sim eu trabalho normalmente, olha, apenas um ponto alto no intervalo. Aqui foi apenas a adaptação, como eu já expliquei, eu acrescentei os pontos que iria me faltar na próxima carreira. Então, agora eu sigo normal, ponto sobre o último 2 juntos. E no intervalo de correntinha, apenas um, tá? Em todos os intervalos agora, apenas um ponto, até o final. E aqui, ponto sobre o último ponto do bloco, eu mantenho 2 juntos, tá joia? Vou adiantar, então, a minha carreira e já volto finalizando juntinho com vocês. Finalizando aqui juntinho com vocês, preenchendo aqui meu último bloco, 2 pontos altos sobre o último ponto do bloco. E aqui, olha, nos intervalos, eu mantive um ponto alto em cada espaço de uma correntinha, tá joia? Somente nos primeiros, né, nos 4 primeiros espaços aqui, eu fiz 2 pontos no intervalo. 1, 2, 3 e 4, tá joia? Eu fiz 2 pontos em cada um desses 4 primeiros intervalos. Fiz aqui meu último bloco, ponto sobre o último 2 juntos, e aqui meu último intervalo, com um pontinho alto na correntinha. E nessa última carreira aqui da nossa base, somente com pontos altos fechados, nós ficamos no total de 160 pontos altos, tá? Ponto baixíssimo, olha, lá no pezinho da segunda corrente. Então, a carreira fechada, a última carreira aqui da nossa base. Lembrando mais uma vez, se você quiser fazer a peça bem maior, até mesmo com esse bico de acabamento, é só você dar continuidade aqui na parte de baixo, ponto sobre o último 2 juntos por mais carreiras. Depois você faz a carreira de pontos fechados, tá? Agora nós vamos entrar com o acabamento do nosso bico ali da nossa peça. Então, eu finalizei aqui, eu vou subir 2 correntes, altura de um pontinho baixo. Venho no próximo ponto da base, o segundo ponto baixo agora, tá? E no próximo, o terceiro. Nós vamos fazer blocos de 3 pontos baixos agora. Faço aqui agora um cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no próximo, um pontinho baixo. Já é o primeiro dos 3. No próximo, o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Fiz os 3 pontos baixos, agora é o cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E pulo 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo, um ponto baixo. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. 6 correntes, pula 5 pontos e mais 3 pontos baixos. Seguimos essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui, juntinho com vocês, a nossa carreira. Fiz 3 pontos baixos, vou fazer meu último cordão aqui, olha, de 6 correntes. 3, 4, 5 e 6. Vou pular os últimos 5 pontos que eu tenho à frente. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui foi o primeiro bloco, olha, de 3 pontos baixos. Eu venho no pezinho da segunda corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Nós ficamos aqui no total de 20 alças
de 6 correntes, tá? E bateu certinho, conforme vocês viram aqui no final. Por que que bateu certinho? Porque eu acrescentei aqueles 4 pontos que iria me faltar aqui, tá? Eu fiz aquela adaptação, por isso que deu certinho aqui. 20 alças, então, de 6 correntes. Lembrando também que se você tiver o ponto bem justinho, você pode acrescentar a quantidade de correntes aqui, tá? Pode fazer 7, porque talvez seu ponto seja bem mais apertadinho que o meu e pode querer criar um babado aí, querer emborcar sua peça, olha. Eu sempre fiz, né, dessa forma com 6 correntes aqui, que nós vamos trabalhar essa quantidade de pontos agora, e bateu certinho com a tensão do meu ponto, tá? Mas se você ver necessidade, você pode acrescentar a quantidade de correntes aí. E nós ficamos aqui no total de 20 florzinhas, tá? Que são aqui os nossos botãozinhos, né, os brotinhos das nossas rosas. 20 flores, então, porque deu a quantidade de 20 alças. Caso você acrescentou a base para fazer um centro de mesa, você vai ficar aí com mais alças e com mais flores. Tá joia? Próxima carreira. Finalizamos aqui com baixíssimo. A gente já pode vir, olha, sobre o segundo ponto baixo aqui que eu tenho à frente, direto, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Certo? Feito um ponto baixo no segundo ponto da base, eu já laço o fio, venho aqui no cordão de 6 correntes. Vou trabalhar aqui 5 pontos altos, olha, direto. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito aqui, então, 5 pontos, eu faço uma correntinha de intervalo, volto na mesma alça de 6 correntes e faço mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Será um total, então, de 10 pontos altos em cada alça. Separados, então, olha, 5 pontos, uma corrente e mais 5. Venho aqui no meu bloco de 3 pontos baixos, no ponto do meio eu pulo o primeiro e venho sobre o segundo, um pontinho baixo. Já laço, vou direto para a próxima alça e repito. 5 pontos altos. Feito aqui 5 pontos, uma correntinha de intervalo e mais 5 pontos altos ainda na mesma alça de 6 correntes. Aqui o segundo, o terceiro, aqui meu quarto ponto e o quinto. Procurem trabalhar bem certinho assim, lado a lado, tá? Para que eles não fiquem amontoados uns sobre os outros. Então, 5 pontos, uma corrente e mais 5 pontos. Venho no bloco de 3 pontos baixos, no segundo, olha, no ponto do meio, eu prendo com um ponto baixo. Já laço, venho no próximo cordão e repito o mesmo procedimento, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando juntinho com vocês, meu último grupinho aqui, né, de 10 pontos, sendo 5 pontos, uma corrente e mais 5 pontos. Então, são um total de 20 blocos, porque ficamos com 20 alças. Fiz o último e agora aqui foi aquele primeiro pontinho baixo que fizemos para iniciar. Eu venho no pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. E aqui no caso, nós vamos cortar o fio, porque eu vou entrar agora com o Barroco Multicolor Premium. Lembrando mais uma vez que você pode usar a cor de sua preferência e o fio de sua preferência também, tá? Corto, passo aqui por dentro, olha, da laçadinha e dou aqui um nozinho. O que nós vamos fazer aqui agora, olha, são esses pontinhos pipocas aqui da parte verde da nossa peça. Bom, antes de entrar com o fiozinho verde, olha, eu já levei lá pra trás essa pontinha aqui. Eu já vou fazendo, olha, o meu arremate para que não fique tudo lá pro final, tá? Eu sempre faço dessa mesma forma. Vou torcer o fio aqui do lado contrário, como é o fio 6 que eu estou trabalhando, 3 cabinhos, olha, para cada lado, tá? Estou no lado avesso da nossa peça, pego um fiozinho aqui, passo por dentro e dou uns 2 nozinhos. O primeiro sempre bem de leve para não repuxar lá em cima, e o segundo aperta um pouquinho mais. O excesso eu sempre passo por vários pontinhos aqui, corto rente e pingo cola, tá joia? Ó, passando aqui. Pode passar por mais pontos quem preferir, mas já tá bem firme, bem arrematado. Corto aqui rentezinho e dou um pinguinho, olha, da cola pano da Círculo, que eu sempre uso aqui em meus trabalhos. Bom, pessoal, o fio verde, a gente tem, olha, esse pontinho baixo que fizemos entre um bloco e outro.
Aonde prendemos, olha, lá no pontinho do meio, dos 3 pontos baixos. Nesse ponto baixo, eu vou entrar nele aqui, olha, pegando 2 cordinhas do ponto. Vou buscar o meu fio verde, vou dar aqui um nozinho bem apertadinho. E vamos começar a trabalhar, tá? Nesse pontinho baixo. Entro no mesmo pontinho baixo, busco o fio. Eu vou subir aqui 3 correntes. Uma, se você quiser já ir arrematando essa sobrinha, olha, você faz da seguinte forma, eu já fiz uma corrente, joga ele pra lá, ó, pra cá. Faz a segunda corrente, já fiz 2, leva o fiozinho pro outro lado, a terceira corrente. Fiz 3 correntes, precisamos ter 5, porque 3 faz a vez de um ponto e 2 correntes de intervalo. Então, eu já tenho 3, vou levar o fiozinho pra lá e fazer aqui a minha quarta correntinha, olha. Você vai travando ele, tá? A quarta... Joga ele novamente e a quinta correntinha, ele vai ficando trançado aqui no meio. 5 correntes, laço o fio, deixa lá aquela sobrinha, vem no mesmo pontinho baixo e faz um ponto alto agora, olha, faz o ponto alto. Passando por 2 cordinhas e as outras 2. Então, nós ficamos aqui com um pontinho V, olha, dessa forma aqui, tá? 5 correntes iniciais e mais um ponto alto no mesmo ponto. Essa sobrinha pode deixar aqui que depois a gente vai trabalhar sobre ela e ela vai ficando cada vez mais bem arrematada ali. Pra gente passar para o próximo ponto baixo, a gente tem que passar por todo esse bloco. Eu vou fazer 6 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem folgadinha. O meu ponto é justo, mas com 6 correntes pra mim deu certo. Se o seu é mais justo que o meu, eu sugiro que você aumente, faça 7 ou 8 correntes. Fiz 6, então, bem folgadinha, venho para o próximo ponto baixo e faço um ponto alto, 2 correntes de intervalo e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto baixo. Ou seja, é o meu segundo pontinho V. Então, fica dessa forma, essa será a nossa repetição. Olha, esse espaço todo, eu fiz 6 correntes e pra mim tá ótimo. Mas se for necessário, faça 7 ou 8 correntes, tá joia? Vamos repetir mais uma vez. Então, eu vou fazer o cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reparem que eu faço bem folgadinha. Laço, vem para o próximo pontinho baixo, um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto sobre o mesmo ponto baixo. Já é o meu terceiro ponto V aqui juntinho com vocês, ó. 6 correntes, ou 7, quem preferir. 3, 4, 5 e 6. Próximo ponto baixo, mais um ponto V. E assim seguimos por toda a volta. Bom, pessoal, aqui estou finalizando a minha carreira. Vim finalizar juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Fiz aqui meu último ponto V, a alça de correntinhas. E agora eu vou finalizar. Aqui foi onde subimos as 5 correntes. Eu venho na terceira, deixando 2 aqui de intervalo, tá? 1, 2, 3. Bem no pezinho da terceira, olha, ponto baixíssimo. E o nosso pontinho V fica aqui certinho. Agora, eu vou vir nesse intervalo de 2 correntes, ponto baixíssimo também, e começar a fazer as nossas pipoquinhas. Lembra daquela sobrinha? Olha, a gente já trabalha sobre ela também, é só cortar a rente depois, tá? Vou subir daqui, olha, 3 correntinhas, altura do primeiro ponto. Vou trabalhar no mesmo intervalo, mais 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, eu fico no total de 5 pontos. Dou aquela alongada, venho aqui no pezinho da terceira correntinha, busco a laçada e fecho. Puxo e passo aqui por dentro, olha, a primeira pipoquinha. Dá sempre aquela ajustadinha aqui, que vamos trabalhar 2 pipoquinhas no mesmo intervalo. Entre uma pipoquinha e outra, eu vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Laço, volto aqui no mesmo intervalinho e faço um total de 5 pontos. 1, 2, e aqui meu quinto ponto. Feito 5 pontos, dou aquela alongada, venho no primeiro ponto trabalhado, busco a laçada e passo por dentro. E ajusto 2 pipoquinhas, tá joia? Essa será a nossa repetição. Entre uma pipoquinha e outra, eu tenho aqui atrás um cordão de 2 correntes. Bom, vou fazer aqui um intervalo de 4 correntes. 1, 2,
3 e 4. Feito 4 correntes, eu vou vir aqui, olha, entre um bloco de 5 pontos e outro, onde a gente fez aquele intervalo de uma corrente. E nós vamos prender essa alça de 6 correntes junto, tá? Então, eu venho nesse intervalo, olha, laço todo mundo, inclusive a alça, busco o fio e prendo com um ponto baixo. Então, eu prendi todo mundo aqui. Aqui onde eu fiz 4 correntes, se você achar que foi muito, pode fazer menos. Se achar que foi pouco, pode fazer mais. Eu fiz 4, tá? Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E já venho aqui para o próximo ponto V e repito as minhas 2 pipoquinhas. 5 pontos altos no intervalo. 1. Aqui meu quinto ponto. Se você quiser, já pode ajustar todo mundo aqui, porque você vai ter que alongar. Você já dá aquela ajustadinha, vem no primeiro ponto trabalhado e busca a laçada. Passa por dentro e ajusta. Entre uma pipoca e outra, 2 correntes. Volta no mesmo intervalo, 5 pontos altos. Completando aqui meu quinto ponto, sempre dou aquela alongada, vem no primeiro ponto trabalhado e busco a laçada e ajusta. Agora, eu vou fazer esses cordão de correntinha, estou fazendo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no intervalo entre o bloco de 5 pontos e outro, eu tenho um intervalo de uma corrente e eu prendo a alça de 6 correntes junto, olha, da carreira anterior. Ponto baixo. 4 correntes, venho no próximo ponto V e trabalho as minhas pipoquinhas. E seguimos assim por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Está assim a nossa peça. Estou finalizando aqui com o fiozinho verde, tá? Fiz 4 correntes, prendi com ponto baixo. E novamente, 4 correntes. 3 e 4. Vamos finalizar nessa primeira pipoquinha que trabalhamos e nós subimos 3 correntes para iniciar ela. Então, as 3 correntes estão aqui, eu venho bem no pezinho, olha, da minha terceira correntinha, tá? Busco o fio, ponto baixíssimo, fica tudo certinho dessa forma aqui. Agora, nós vamos entrar com a outra cor, para começar a tecer as nossas florzinhas. Lembrando mais uma vez que você pode trabalhar da cor de sua preferência aí, tá? Bom, aqui no caso, olha, eu corto o meu fio, sempre deixo uma pequena sobrinha também. Passo sempre por dentro dessa laçadinha e eu procuro já ir arrematando, tá? Aqui, olha, eu procuro passar em uma correntinha aqui à frente, eu trago o fio pra frente, na próxima eu levo o fio. E agora sim, estando lá atrás, eu venho, trago esse fiozinho pra baixo, divido em 2, passo e corto rente, pingo cola. Mesmo procedimento, tá? Bom, para começar a tecer, então, as nossas florzinhas, eu vou vir nesse mesmo pontinho baixo que fizemos aqui, olha, com o fiozinho verde, onde pegamos a alça de 6 correntes e aqui no meio dos blocos de 5 pontos. No mesmo pontinho baixo, vamos estar prendendo o nosso fio. Bom, eu vou entrar nesse mesmo pontinho baixo onde eu prendi, vou buscar o meu fio, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Quem preferir também pode acrescentar, tá? Fazer 5 ou 6, vai depender da tensão do seu ponto. Eu fiz 4, então, tem aqui as 2 pipoquinhas e entre uma pipoca e outra, aquelas 2 correntinhas de intervalo. Eu venho no cordão de correntinha, olha, por baixo e prendo com um pontinho baixo. Tá vendo aqui, olha, ficou bem rente, mas se o seu esticar, você pode fazer 5 correntes, tá? Para tecer a nossa florzinha, nós vamos fazer um cordão de 11 correntes. Eu vou pedir para vocês fazer essas correntinhas moderadamente, tá, gente? Um pouco mais soltinha, para facilitar você a tecer esse botãozinho, porque em cada correntinha das 11, vamos trabalhar. Se você apertar muito, dificulta você a confeccionar a sua florzinha. Bom, então vamos lá. Ponto baixo e agora 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu fiz as minhas bem folgadinha.
Vou laçar o fio, não conta a laçada que está na agulha, conta as que já foram trabalhadas, que foram 11. Então, eu vou contar 1, 2 e vim trabalhar na terceira correntinha. 2 eu vou deixar sem trabalhar. 1, 2. Na terceira, só nessa alcinha de cima da correntinha, olha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, na mesma correntinha. 2 e 3. Eu venho na próxima correntinha, só na alcinha de cima, 3 pontos altos. 2 e 3. E seguimos. Na próxima correntinha também, 3 pontos altos. Fiz os 3. Na próxima também, 3 pontos altos. E olha só, vai virando aqui o nosso trabalho, tá? 2 e 3, na mesma argolinha. O nosso botãozinho, olha, vai girando automaticamente, tá? Na próxima correntinha também, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Na próxima também, não vamos pular nenhuma correntinha, tá? Fiz mais 3, na próxima também, 3 pontos altos. Próxima correntinha, também 3, já é a minha penúltima correntinha, tá? Só tenho mais uma ali a ser trabalhada. Fiz aqui 3 pontos altos e agora eu cheguei na minha última correntinha. Na última correntinha aqui, olha, das 11, eu vou fazer um ponto alto. Um meio ponto alto, que é laçar o fio, vim na mesma correntinha, alongo, laço e puxo todo mundo junto. Esse é um meio ponto alto. E um ponto baixo. Então, na última correntinha, a gente trabalha um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E olha só, nossa florzinha está pronta, tá? Ela gira sozinha, automaticamente. Feito isso, eu volto no mesmo lugar onde eu prendi com ponto baixo, nas duas correntinhas de intervalo e prendo com mais um pontinho baixo. Está prontinha a nossa florzinha, tá? Faça as 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no pontinho baixo da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Novamente 4 correntes, quem preferir faça 5. Fiz as 4 e agora eu vou tecer mais uma florzinha, pegando aqui no cordão de 2 correntes, entre as pipoquinhas, ponto baixo, e 11 correntes bem folgadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Laço, pulo 2 correntinhas já trabalhadas, nunca conto a laçada da agulha. 1, 2. Eu venho na terceira correntinha, olha, pego só nessa alcinha de cima e faço 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3, na mesma correntinha. E sigo em todas as correntinhas, exceto na última que muda. Aqui eu estou na próxima correntinha, 3 pontos altos. Finalizando aqui, eu já trabalhei um total de 24 pontos, sendo 3 pontos altos em cada correntinha. Já cheguei aqui na minha última correntinha a ser trabalhada, olha, fica bem aqui no pezinho, tá? Nessa última é um ponto alto, um meio ponto alto, lacei, vou lá na correntinha, dou aquela alongada, passo o fiozinho dentro de todas. E um pontinho baixo para finalizar a nossa florzinha, tá? Nessa última correntinha, e ela já fica dessa forma aqui. Venho no mesmo espaço de 2 correntes e prendo com um pontinho baixo. 4 correntes e 4, prendo com ponto baixo no mesmo ponto baixo da carreira anterior. E 4 correntes novamente, 3 e 4. Venho aqui no intervalo de 2 correntes, prendo com um baixo e começo a tecer a minha próxima florzinha, subindo as 11 correntes, tá? Serão 20 florzinhas no total, olha, elas já vão ficando assim giradinha, mas você dá aquela ajustadinha também.
Tá joia? Vou finalizar todas as florzinhas e já volto aqui finalizando juntinho com vocês pra gente trabalhar, olha, essa última carreira aqui da nossa peça, que é com a mesma cor da base da nossa peça aqui, tá joia? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando também junto com vocês. Fiz aqui minha última florzinha, já prendi com ponto baixo. Vou fazer o último cordão de 4 correntes, 2, 3 e 4. Venho aqui no mesmo lugar onde iniciamos as 4 correntes iniciais, no mesmo pontinho, olha, onde prendemos um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio e fazer o arremate, porque nós vamos entrar agora com a cor cru novamente, para finalizar a nossa peça. Bom, aqui eu vou entrar com a outra cor novamente, que é a cor crua aqui no meu caso. Nós vamos prender o fio, olha, já aqui nesse cordãozinho de 4 correntes, do lado dessa florzinha. A gente tem 2 cordões. Eu prendo nesse segundo aqui, bem aqui no cantinho, tá? Prendi aqui, eu entro no mesmo espacinho onde eu prendi, vou buscar o meu fio e subir 3 correntes, altura do meu primeiro pontinho alto, olha. 1, 2 e 3. Nós vamos tecer aqui nesse cordão de 4 correntes um total de 6 pontos altos. As 3 correntes já contam como primeiro. Eu volto no mesmo intervalo, o segundo ponto alto, o terceiro. Já vou trabalhando sobre a sobrinha, tá? Arrematando ela. Aqui meu quarto ponto, o quinto e o sexto. Quem preferir pode fazer até 7 pontos, tá bom? Vai depender também da tensão aí do seu ponto. Pra mim, com 6 pontinhos aqui deu super certo, a peça ficou dessa forma aqui. A gente vai prender com o ponto baixo aqui atrás da nossa flor, olha, bem aqui nos últimos pontinhos que fizemos, tá? A gente sempre vem tecendo 3 pontos altos em cada cordão de correntinha. No último cordãozinho, na última correntinha, tecemos um alto, um meio ponto alto e um baixo. Eu pego, olha, em 2 cordinhas bem aqui no pezinho da nossa florzinha, que é o ponto baixo e o meio ponto alto. Mas sempre por 2 cordinhas para manter bem firme. Busco o fio, passo por dentro e por dentro da minha laçada, é um ponto baixíssimo. Prendi a florzinha. Laço, venho pro próximo cordão que eu tenho à frente de 4 correntes e trabalho 6 pontos altos. Se você achar que repuxou a sua peça, é porque 6 pontos altos foi pouco, tá? E você pode trabalhar 7 pontos. Aqui no caso eu já tenho 3, aqui o quarto, o quinto e o sexto. Procurem trabalhar assim também, um lado a lado, para não ficar montoados. Agora nós vamos laçar o fio e fazer um pontinho alto, olha, pegando lá naqueles grupinhos de 5 pontos, uma corrente 5 pontos. Só que eu vou pegar uma cordinha de um lado desse quinto ponto e uma cordinha já no outro ponto do outro grupinho, olha. Uma cordinha de cada. Busco o fio, passo por dentro e vou tecer o pontinho alto, mas eu não alongo, tá? Eu deixo ele bem curtinho, olha, passo por 2 cordinhas e as outras 2. Que o meu fica até parecendo um ponto baixo, mas é um ponto alto, tá? Laço o fio, venho para o próximo cordão que eu tenho à frente e faço os 6 pontos altos. Feito aqui, meu 6º ponto, tenho 6 pontos, então, lembrando mais uma vez, quem preferir pode fazer 7. Vou lá atrás da minha florzinha, bem aqui no pezinho dela, procuro pegar por 2 cordinhas, olha, do ponto, pra ficar bem firminho, busco o fio, passo por dentro e por dentro da minha laçada, ponto baixíssimo. Laço, vem no próximo cordão à frente, 6 pontos altos. Feito aqui, novamente, um grupo de 6 pontos altos, olha, vai ficando dessa forma. Eu laço o fio, vou lá naqueles grupinhos de 5 pontos de cada lado. Pego em uma alcinha de um ponto desse lado e em uma alcinha do ponto do outro lado, ó. 2 alcinhas. Busco o fio e trabalho meu ponto alto. Dou aquela alongada, passo por 2 cordinhas e as outras 2. Já fiz o pontinho alto, laço. Venho aqui no cordão de 4 correntes e faço os 6 pontos altos. Feito isso, é só repetição, tá, gente?
Fiz aqui por 2 vezes juntinho com vocês. Fiz aqui o bloco de 6 pontos, vem atrás da florzinha, pega 2 cordinhas, olha, bem lá no pezinho da florzinha, prende com ponto baixíssimo e segue a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar e já volto finalizando aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, já dei a volta em toda a minha peça com esse acabamento aqui. Fiz aqui o último bloquinho, olha, de 6 pontos. Vou fazer meu último ponto alto, pegando aqui, olha, em uma cordinha de um ponto alto desse lado e em uma cordinha do ponto alto do outro lado. E vou executar aqui meu último pontinho alto. Feito aqui o pontinho alto, eu vou finalizar com baixíssimo, aonde eu comecei o primeiro trabalhado aqui, o primeiro bloco, olha, de 6 pontos altos. Busca o fio, passa por dentro, ponto baixíssimo. Ficamos dessa forma aqui. Podemos cortar o fio e fazer o arremate. Sempre deixa uma pequena sobrinha, aquele mesmo arremate, tá, gente? Dou aquela laçadinha aqui, ó, passando por dentro, aquele nozinho. Sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha, pra não repuxar a minha peça. Eu trago esse fiozinho um pouquinho mais abaixo aqui, divido ele em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos pra cada lado. É só torcer o fio assim ao contrário, 3 cabinhos, então, pra cada lado aqui, olha. E dou um nozinho bem de leve de início, e o segundo eu posso apertar um pouquinho mais. Passo o excesso por dentro desses pontos, corto, rente e dou um pinguinho da cola pano da Círculo, a mesma que eu já mostrei pra vocês nessa mesma peça aqui, tá joia? Bom, deixa eu mostrar pra vocês, olha, o lado avesso da nossa peça, então, fica dessa forma aqui, olha, todo esse trabalhado, e aqui o lado direito está prontinha a nossa peça. Bom, e assim também eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de fazer esse acabamento. Seguindo todas as dicas que eu passei, você pode fazer um centro de mesa, pode fazer um tapete aí, pode fazer no fio 4 para ficar mais delicadinho ainda. Fica bacana, tá? Muito obrigada pela companhia. Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. E se você fizer essa peça, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!